Boa noite. Boa noite. Pessoal entrando. Boa noite, meninas. Boa noite. Oi, Eliane, boa noite. Oi, Enzo, boa noite. Silvia. Renata, boa noite. Estamos aqui aguardando o doutor Sabrage Otávio entrar. E aí a gente já começa a nossa live. Acho que eu tô meio escura aqui. Deixa eu baixar o meu... Acho que aqui melhorou. Tô com pouca luz. Boa noite, Adélia. Tudo bem? Tô com saudade de conversar com você, com vocês todas. Comenta aqui um pouquinho enquanto o doutor não entra, de qual cidade vocês estão falando, para a gente já ir interagindo um pouquinho. E já manda essa live também para as amigas, para a gente entrar e a gente tirar todas as nossas dúvidas. Deixa eu só chamar o doutor aqui. Só colocar ele aqui. Não tô achando. Só um minutinho, que eu só vou colocar o doutor aqui com a gente. Só um segundinho aqui, por favor. Iniciar aqui com o doutor. Consegui colocar ele. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Como é que nós estamos? Tudo Tranquila? ótimo. Prazer ter você aqui com a Muito, gente. muito obrigado pelo convite, prazer é todo meu. É um prazer. Vai ser um bate-papo super legal aqui com as meninas. As meninas são Perfeito, animadas aqui, não, viu? vai ser excelente. A gente Espero vai poder ter ajudar. pessoas do Brasil todo aqui e até de fora, porque tem Não, bastante muito seguidora de bom. fora do Muito... país também. Muito legal. Prazer ter você aqui novamente. Doutora, eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente conhecer um pouco melhor. Tá ótimo. Eu sou o Sabrage, né? Como todos já viram. É, Fiz minha formação em cirurgia geral, em cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de vir para São Paulo para fazer uma subespecialidade. Fiz uma subespecialidade que é conhecida como crânio maxilofacial, a qual a gente trabalha com uma formação congênita e algumas outras alterações. E Sim. isso me trouxe uma experiência e uma certa, digamos, tranquilidade para realizar procedimentos estéticos faciais, né? E acho que é mais ou menos isso. Enfim, a gente está em São Paulo e faz de tudo um pouquinho. É bom, né? Isso é bom. Não, e é com certeza, né? E é muito estudo, né, doutor? Eu sei que É um, a gente não um para chãozinho. nunca, né? Na verdade, foram 6 anos de faculdade, né? Depois são mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica e mais um de crânio. Então, ao todo foram 12 anos aí na brincadeira. Não para nunca mais, né? Pois é, Eu sei que eu tenho um filho médico também que está fazendo residência agora e é uma vida de estudos, né? isso aí. Uma Mas correria. é bom que nos dá segurança, né, doutor? Isso. Nos dá Na verdade, a gente está segurança. estudando e buscando o melhor realmente para poder trazer o melhor para os pacientes, para poder fazer o melhor que a gente pode por vocês, né? Muito bom, muito bom. Bom, a gente estava aqui, né? Durante a semana, a gente foi colocando algumas caixinhas de pergunta, pro pessoal, pedindo para o pessoal perguntar, né? Algumas questões relacionadas à cirurgia plástica. E a cirurgia plástica em si é uma questão que mexe bastante com a autoestima, mexe bastante com o desejo, né? De muitas pessoas. E é interessante isso, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo hoje, né?
em todos os setores, né? Em clínicas que são totalmente estranhas, né? Para não dizer outra coisa. E essa semana mesmo a gente teve um caso bem sério, né? Com Sim. realização de procedimentos que não são feitos por médicos, né? E tem que ser feitos, né? Com acompanhamento. E aí a gente podia começar falando um pouquinho desse caso tão importante que a gente teve, né? E dos cuidados que a gente precisa ter com Isso. relação a buscar um bom profissional, buscar uma boa clínica. Infelizmente hoje, né, nós temos muitos procedimentos, no geral, né, cirúrgicos e não cirúrgicos, que têm sido realizados por profissionais que não são especializados para estarem executando aquele tipo de procedimento, né? Tal Sim, como o documentário mostrou, né, infelizmente era uma pessoa a qual estava executando um procedimento que ela não poderia estar realizando. E infelizmente culminou com um caso de um desastre, digamos assim, né? sim, E isso é importante para que todas as pessoas tomem ciência, procurem saber com qual profissional eles estão fazendo ou pretendem fazer determinados procedimentos, se aquele profissional está habilitado suficientemente para poder realizar aquilo que ele está se propondo a fazer, tentar, dentro do possível, procurar saber com as pessoas com as quais já fizeram algum procedimento no passado, se possível, dar uma olhada, inclusive, de forma legal, no meio médico. A pessoa hoje consegue fazer uma busca se aquele médico é cadastrado na sociedade, por exemplo, na Sociedade de Cirurgia Plástica, se ele é cadastrado no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, se ele está realmente habilitado para poder fazer aquilo que ele está se propondo a fazer, para não correr risco. Eu acho que procedimento, principalmente em cirurgia plástica, grande maioria das vezes, quando se trata de um procedimento estético, o paciente não tem nenhum dano, né, digamos, não tem nenhuma patologia, não tem nenhum problema de saúde, vamos dizer aham, assim, e é um procedimento para trazer melhorias, né, melhorias, e não pode ser feito de forma que traga problemas de saúde, assim nós esperamos, né? exatamente. Bom, nesse caso a gente vê, né? Porque acaba sendo banalizado, né? Um procedimento que é muito sério, né? Sim. E aqui, no meu perfil, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre procedimentos, sobre cuidados que a gente tem que ter com a pele e tudo mais. E muitas pessoas me falam, né? Especificamente desse peeling de fenol. E é um dos procedimentos que eu realmente tenho bastante medo em fazer. E assim, qual é a indicação, né? Qual é a indicação desse procedimento para Então, fazer? Ele é indicado para todas as na pessoas? verdade, não são todas as pessoas as quais estão, na verdade, deveriam realizar esse tipo de procedimento. Ele é aconselhado por uma pessoa que tenha uma pele mais envelhecida, que precisa realmente, por exemplo, a gente tem bastante ruga, que tem uma característica de um envelhecimento, cujo intuito desse procedimento é realmente rejuvenescer. Né? Não há necessidade de uma pessoa jovem que Exato. tem poucas marcas, digamos assim, na face, que esteja se submetendo a esse tipo de procedimento. Além do que, como você disse, é um procedimento que tem um risco. Tá? O fenol ele é cardiotóxico, então é indicado que seja feito sob monitorização cardiológica. Dentro do possível, é um procedimento que traz muita dor, muito desconforto. Talvez seja melhor que seja, né, realizado através com uma anestesia, uma sedação, alguma coisa, Sim. e sobre um lugar onde você consiga ter monitorização, né, para não trazer nenhum transtorno danoso à saúde. Entendi. Doutor, vamos entrar em umas perguntas Vamos, aqui vamos. para o pessoal que eles mandaram, que vão falar bem da cirurgia plástica. E, pessoal, vocês estão aqui seguindo a gente também, já coloca as perguntas aí. Agora é o momento, vamos aproveitar a consulta aqui com o doutor, tirar todas as dúvidas. Vamos aproveitar. Bom, vou pegar aqui algumas que a gente teve, que hoje eu coloquei a caixinha, e daí tiveram algumas perguntas. Perfeito, perfeito. E uma. Oi? Não, perfeito, sim. Ah, joia. Então vamos lá. Uma delas, ela colocou assim: papada, né? Aquelas papadinhas que tanto incomodam a gente. É necessário fazer uma cirurgia? Isso. No geral, é necessária a avaliação, Tá. tá? Se o paciente tiver flacidez de pele, excedente de tecido gorduroso,
por vezes é necessário o procedimento. Existem alguns tratamentos cosméticos que podem solucionar uma flacidez pequena. Então, pode ser feito, às vezes, um fio, uma reestruturação, às vezes, de ângulo de mandíbula e de mento com preenchimento, pode favorecer uma melhora. Mas, se a gente já tem um excedente de pele, tem um excedente de gordura, até mesmo a gente consegue observar a musculatura, que é o platismo, se a gente vê já um Exato. afastamento, e principalmente com o passar dos anos e com a idade, por vezes é necessário a cirurgia. Tá? É necessário realmente o que a gente chama de cervicoplastia, pode haver necessidade, às vezes, até de uma pequena lipo nessa região da papada e principalmente no jaw, para que possa restaurar toda essa região, restabelecer inclusive a musculatura, a gente chama de plicatura, né? Faz um pontinho para poder aproximar a musculatura para melhorar realmente esse contorno da Esse região cervical. contorno. E aí, assim, aí é uma dúvida minha até. Quando a gente faz no pescoço, a gente já faz o lifting facial também, junto ou não? Pode fazer separado isso? Ser feitos separados, né? A gente Tá. tem o pescoço, na verdade, muita gente fala como mini lifting, na verdade, cervicoplastia e a face, Uhum. a ritidoplastia, que é o nome, digamos, nome médico, né, do procedimento. Sim. Eles podem ser feitos em concomitância e podem ser feitos de forma separada. Nem todo paciente tem necessidade de fazer esses procedimentos em conjunto. Entendi. A ritidoplastia completa, ela inclui realmente a região cervical, a melhora da flacidez da região facial e as pálpebras, né? A cirurgia das pálpebras superior, dependendo que for inferior, pode fazer inclusive a elevação do supercílio, tá? Interessante. Porque assim, a gente vai derretendo, né, doutor? Literalmente, né? A gravidade vai puxando tudo para baixo, Com o né? passar dos anos, né, Aham. não é só essa questão da ação da gravidade, é realmente a reabsorção óssea e a absorção do tecido gorduroso, dos coxins gordurosos que nós temos na face, e aí vão dando essa impressão realmente de face desabada, né? Face que Desabada, deu uma declinada, vamos dizer assim. sim. E é isso, existem vários procedimentos que podem ser realizados, dentre eles cosmiátricos ou não, cirúrgicos ou não, para poder reposicionar todos esses tecidos e dar um ar mais jovial para o paciente. Sim, sim. Vamos para a próxima. É aqui. Isso é uma dúvida comum até, né? É assim, ó, se eu fizer uma lipoabdominoplastia e engordar depois, terei que refazer a cirurgia ou apenas emagrecer para Tá? voltar ao status que tinha antes, né? Na verdade, quando nós fazemos uma lipoaspiração, aquele local, né, onde é retirada aquela gordura, a célula de gordura, ela dificilmente vai formar como ela formaria num processo que não foi submetido à lipoaspiração no primeiro instante. Tá? O fato dela ter ganhado peso pós uma lipoaspiração, se ela perder esse peso, na verdade, quando ela ganhou esse peso, pode ser que não tenha um acúmulo de gordura naquelas principais áreas onde foram feitas a lipoaspiração, tá? Uhum. Caso ela tenha um ganho de peso que seja tão importante, pode sim haver a necessidade de uma nova lipoaspiração. E mais, se ela ganhou peso e teve uma perca de peso, ela pode ficar com flacidez de pele. E aí talvez só a lipoaspiração não seja resolutiva. Talvez tenha necessidade de tirar um excedente de pele através de uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia propriamente dita. É. Tá? Dependendo da quantidade dessa flacidez, se ela for uma flacidez mínima, a gente consegue com procedimentos, por exemplo, uma laser, outros procedimentos para melhorar tecnologias, né? Para poder melhorar a retração dessa pele e deixar com um aspecto mais favorável. Sim. Vou pegar aqui uma pergunta já daqui do pessoal que está Tá falando. ótimo. Por que os médicos não deixam o dreno na abdominoplastia? Na verdade, não é que nós não deixamos. Existem, não é que não seja permitido. Muitos colegas ainda deixam dreno na abdominoplastia, tá? Mas a questão do dreno é que ele traz um transtorno muito importante para o paciente e para o médico no pós-operatório. O paciente tem que ir embora para casa, ficar esvaziando o dreno, contabilizando. Por vezes o paciente deita em cima e solta o dreno, arranca o dreno, cachorro leva o dreno. Então isso acaba trazendo um transtorno. E hoje existe uma forma e uma técnica na qual a gente emprega, que são chamados de pontos de barulho. São os pontos Uhum.
faz como se fosse um captonado prendendo o retalho do abdômen na parede, no Uhum. fundo, e diminui o espaço morto, e aí isso minimiza a necessidade do uso do dreno. Então, se o paciente não está com sangramento importante, a gente conseguir fazer esses pontos de Barude, por vezes não há necessidade do emprego do dreno. E aí isso minimiza o transtorno para o Oh, paciente. muito, né? E muito, e muito, e muito. Com certeza. Bom, eu fiz recente não, já vai fazer quase um ano, que eu fiz uma abdominoplastia. E eu também saí do hospital já sem o dreno. E foi feito esses pontos e realmente é muito melhor, Muito né? Para mais mobilidade, é mais confortável, né? confortável. Exato, Eu, 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 exatamente. eu, dentro do possível, eu evito também de estar usando drenos. Sim, ótimo. Deixa eu pegar alguma outra aqui, peraí. É... Ah, aqui, ela pergunta se o laser de CO2 é um bom tratamento para as rugas das pálpebras superiores e inferiores. Na verdade, o laser de CO2 ele é um excelente tratamento, quando bem indicado, para realmente melhoria da região periorbitária, tá? Então, assim, ele traz um benefício bem favorável para essas ruguinhas, esse desconforto que, no geral, com o passar dos anos, a gente vai começar a apresentar. Mas precisa ser avaliado, tá? Que talvez associado a um preenchimento ou ter sido precedido por algum outro procedimento cosmético seja mais resolutivo. Tá bom? Isso varia. Entendi. Joia. Aí aqui, tem uma outra que veio. Como você entende bastante de face, né? Então a gente vai lá. Rinoplastia, ela fala de rinoplastia. Qual o tipo de nariz ideal para o meu rosto? Como é feito esse desenho, né? O que combina, o que não combina? Na verdade, não é que exista um tipo de nariz ideal para cada tipo de rosto. Acho que a gente tem que respeitar a naturalidade do paciente, né? O desejo dele tem que ser realmente, digamos assim, respeitado, mas com as determinadas limitações. Então, se uma paciente que digamos, morena ou realmente negra, não fica condizente o nariz com uma ponta muito fina, porque, no geral, esses pacientes já têm um nariz mais negroide. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que não fique uma coisa estigmatizada, digamos assim. Respeitando principalmente o que seria de um nariz mais feminino e de um nariz mais masculino, dadas as proporções. Então, o nariz feminino ele tem uma ponta mais levantada, o nariz masculino nem tanto, o dorso do nariz feminino ele é mais, digamos assim, mais desenhado, ele é mais fino, a região de luz, né, desse dorso do nariz. Então, assim, não existe uma regra muito precisa de qual que é o nariz ideal para o teu rosto. É um nariz que seja funcional, principalmente Uhum, isso, tá? Não adianta sim, também eu diminuir a narina e deixar o nariz muito fino, que não verdade. seja funcional. Tem que respeitar a funcionalidade e associar a estética e que seja condizente com o tipo do teu rosto. Sim, com E isso certeza. assim, Tem que respirar, né? tem que respirar Tem que e respirar. acaba sendo uma criação individual e aí um comum acordo, né, entre o que Sim, é viável e o que é desejado. certo, certo. Pessoal, ó, vocês que estão entrando aqui, já aproveita, já segue o doutor, tá? O Instagram dele é arroba... Fala pra gente, doutor, seu Instagram. É @Sabrage Otávio. Sabrage com J, Isso, Sabraj, Sabrage Otávio. Otávio. Isso, já aproveita para seguir ele no Instagram, porque ele também está postando muita coisa legal lá e é sempre bom a gente estar informado e se informar num lugar certo, né? Com profissionais que são capacitados para isso. Vamos para a próxima, vamos ver aqui. Lipoaspiração. Em quais áreas a lipoaspiração pode ser feita? E aqui ela fala uma coisa que eu acho que você já acabou respondendo, que a lipoaspiração, se ela elimina a gordura definitivamente. As células, eu acho que é onde tira, Na né? verdade, ela não elimina definitivamente, ela diminui os tecidos, né, as células de gordura em determinadas regiões. E a lipoaspiração pode ser realizada em várias regiões do nosso corpo onde existem acúmulos de gordura, tá? Então, aí pode ser realizada a lipoaspiração na papada, na região que muitas vezes a mulher fica desconfortável, aqui próximo da região axilar, pode ser realizada a lipoaspiração na região dos braços, nas costas, na frente, no abdômen, na lateral
das mamas, tá? Nas regiões do flanco, na região suprapúbica, pode ser realizado nos membros inferiores, principalmente nos casos de lipedema. Então, assim, a lipoaspiração ela é realizada no local onde a gente tem um acúmulo de gordura que a gente chama de lipodistrofia. Tá? Isso aí pode ser realizado. Um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado para poder realizar é lá, o pessoal chama de bananinha, abaixo do glúteo. Porque se a gente limpa Hum. aquela região, o bumbum, às vezes ele, vamos dizer assim, ele dá uma despencada, né? Ele cai. Então é uma área que a gente tem que ter muita parcimônia e, por vezes, não realizar a lipoaspiração nessa região. Tá bom? Tá. É, a lipo de papada pode ser feita em consultório? Eu não aconselho. Tá? Eu acho que a segurança do paciente ela é primordial e ela sobressai a qualquer coisa. Qualquer coisa, na verdade, a gente tem que pensar na questão da segurança do paciente. Eu, particularmente, não aconselho que seja feito em consultório. Nem discuto. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes fala assim, é só um pedacinho, é só uma coisinha, né? Então, assim, o peeling de fenol do rapaz lá também era só uma coisinha, né? A gente tem que entender que é um procedimento, é invasivo, É um né? procedimento E tem, invasivo, região cervical, a gente tem vasos que são importantes, o risco de um sangramento importante, a necessidade de uma abordagem de urgência. Então, estando num consultório, você fica um pouco refém da situação, caso você tenha algum é, transtorno, intercorrência. Eu acho que não é o caso. Saúde sempre em primeiro lugar. eu sempre falo isso, né? Assim, você pode fazer, mas com segurança, né? Então, assim, risco sempre vai existir em tudo que você faz na vida, mas quando você faz seus exames, você vai para né, para uma cirurgia com todo o respaldo médico, os riscos eles são reduzidos, né, doutor? Eles são reduzidos, mas não são inexistentes, né? Não Então, são existentes, não tem como a exato. gente prever, né? A gente minimiza através da realização dos exames, do risco pré-operatório, todas essas coisas. Então, Uhum. a gente não temos uma bola de cristal Né? para adivinhar. Não. Cada um é um, né? Cada ser humano é diferente, Cada né? Pode estar. pessoa, né, vai ter uma resposta. Então, assim, a gente, pelos estudos, imagina que a grande maioria vá para um caminho, mas infelizmente pode ir para outro. Então, não dá para a gente. Sim. Aí aqui tem uma pergunta, mas eu acho que isso deve ser meio relativo, né? Quanto tempo leva para se recuperar de uma cirurgia plástica? Acho que depende da região, né, doutor? Depende da região, tá? Assim, na região facial, digamos assim, a região periorbitária, em geral, o paciente precisa de no mínimo uns 10 a 14 dias para começar a pensar em retornar às suas atividades, tá? Face, normalmente, esse período 14 a 30 dias e as cirurgias corporais, em média, 30 dias, mas é para retornar, assim, bem aos poucos às suas atividades. Então, assim, não vai voltar a fazer um exercício físico intenso, nada disso. Isso vai variar de acordo com cada paciente, e isso, se caso o paciente não tenha tido nenhuma complicação, não tenha tido nenhum transtorno, o pós-operatório foi tranquilo, tá? E isso varia Sim, também do paciente. Tem paciente que tem um pouco mais de dor, tem outro que tem menos dor, tem um pouco mais sensibilidade, e aí isso pode realmente ter um pouco de alteração nesse período. Em média, são 30 dias, 14 a 30 dias, e resultado final, tá? Não significa de retorno, mas eu digo resultado final, após edema, e como realmente vai ficar, são de 3 a 6 meses para a gente ter um resultado final de um procedimento cirúrgico plástico. sim, sim. Vamos para a próxima. É, quanto tempo posso voltar? Então, aqui acho que já foi respondido, que posso voltar a trabalhar, fazer as minhas atividades normais. Eu acho que a questão do trabalho é relativo também, né, doutor? É relativo, depende do trabalho. Então, Exato. assim, eu trabalho de home office, uso o computador. Agora não, eu trabalho em uma academia, tenho que ficar abaixando e pegando peso, sou personal trainer. Então, assim, isso vai variar realmente de paciente, é caso a caso, Cada isso tem que caso. ser avaliado de forma individual. Mas, em média, né, para o público que está conosco aqui entender, pelo menos 14 a 30 dias, tá bom? Certo, tá. Fica só 30 dias, tranquilidade. Ok, ok. Doutor, para quem a cirurgia plástica é indicada? Cirurgia plástica, ela
indicada para todo paciente que esteja desconfortável com alguma coisa no teu corpo, tá? Então, a gente não existe uma regra para qual paciente ela tem que ser ou não. Depende, tá? Por exemplo, eu posso não estar incomodado com o meu nariz, mas eu posso ter um incômodo com a minha pálpebra. Tem indicação? Se eu estou desconfortável, sim. Além disso, para os pacientes que precisam de uma cirurgia reparadora, tá? Então, a cirurgia plástica ela é indicada a todo momento e Sim, com necessidade do paciente ou a querência do mesmo, né? certo, entendi. Aí, os riscos e benefícios da cirurgia plástica vai muito nisso que o doutor falou também, né? É, na Riscos, eles existem em qualquer procedimento que a gente É, faz, né? os riscos eles vão existir, tá? E assim, a gente tem um risco específico para cada procedimento. O risco de uma cirurgia da face, qual que pode ser o risco de uma cirurgia da região periorbitária, o risco de uma cirurgia da mama. Então, assim, se a gente for falar dos riscos específicos de cada área, nós vamos passar a noite toda aqui falando. Mas Sim. tem sim os riscos, tá? O que a gente precisa de fazer realmente é minimizá-los e deixar o paciente ciente que existem esses riscos e que eles podem transcorrer independente da técnica que foi empregada e do cuidado que ele teve no pós-operatório. Ele pode fazer o melhor pós-operatório, seguir todas as regras, a gente pode ter empregado a melhor técnica, mas pode acontecer, né? Infelizmente, nós não estamos isentos de risco, né? E com relação aos benefícios, os benefícios são melhoria da autoestima, melhoria da qualidade Uhum. de vida, e isso não tem preço, Não. né? E que você se sentir bem com você mesmo, você está resolvendo alguma coisa que está lhe trazendo algum transtorno, ou, digamos, na caso das cirurgias separadoras, uma melhoria funcional, uma mama que é muito grande, você conseguiu diminuir, trouxe melhora para dor nas costas, isso realmente é satisfatório, e é satisfatório, inclusive, para a gente poder perceber o quanto nós trouxemos de melhoria para a vida daquele paciente. Ah, eu imagino. Eu acho que é bem isso mesmo. Aqui tem uma pergunta acho que é Neuza, eu acho que é Neuza. Paciente que tem pressão alta e diabetes, pode fazer cirurgia plástica? Pode realizar a cirurgia plástica desde que estejam a hipertensão e a diabetes controladas, tá? É necessário que o paciente, que como eu disse, passe por um risco pré-operatório, avaliação do cardiologista, e o cardiologista vai determinar para a gente se aquele paciente está com algum risco elevado ou não, o risco cardiológico dele é elevado ou não, isso também vai variar de acordo com os níveis. A pressão dele está controlada, não está? Então, assim, precisa de melhorar ou não, da mesma forma a diabetes, tá? É necessário que a diabetes esteja controlada, porque senão a gente pode ter problema com cicatrização. Hum, Então, se é tudo controlado, não é contraindicado, né? A gente pode sim realizar procedimento, cirurgia plástica em quem tem hipertensão e diabetes, sim, tá? que bom, né? Que bom. Aqui tem uma pergunta da Luciana. Aconselha a cirurgia pálpebra no consultório? Acho que o doutor vai na mesma situação, né? Na verdade, assim, olha, a gente tem a pálpebra superior e temos a pálpebra inferior, tá? E aí, além da pálpebra superior e da pálpebra inferior, a gente tem alguns outros procedimentos. Na pálpebra inferior, a gente pode fazer uma pálpebra inferior simples e a gente pode fazer, por exemplo, uma blefaroplastia subperiosteal. É uma blefaroplastia que é um pouco mais avançada, no qual a gente faz um descolamento dos tecidos e faz, inclusive, um lifting do terço médio da face. Então, é muito indicado para paciente que às vezes tem um desabamento importante. Essa região já tentou por preenchimento resolver, a região das olheiras não resolve, às vezes um bigode chinês bem mais marcado, então dá realmente uma aparência mais jovial. E esse é um procedimento mais importante que eu sugiro que seja feito no centro cirúrgico. Agora, uma pálpebra superior, que é um procedimento mais simples. Se a gente está no consultório com segurança, tá? Eu tomei aos exames pré-operatórios, aos exames, avaliação se necessário de um cardiologista que me permita, a gente pode sim realizar, porque é um procedimento mais tranquilo do que, por exemplo, a região cervical, uma lipo da região cervical. Tá? Agora, se o paciente tiver um alto risco, for um paciente que tiver algum transtorno, alguma patologia, aí eu não indico que isso seja feito em consultório, não. Tá? É uma avaliação individual de paciente a paciente, porque a segurança sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, exatamente. Deixa eu pegar aqui outro. Tratamento para bigode chinês. Flor da Vila, a seguidora que mandou, não sei o nome dela.
Bigode chinês. E, Porque normalmente, antes a gente preenchia isso aqui, né? Ficava e, aqui, vai ficando aumentando, né? Aqui. na Quando verdade, o bigode chinês, dependendo da intensidade do bigode chinês, é importante que, porque como que ele forma o bigode chinês? A absorção óssea e dos tecidos gordurosos dessa região faz com que a face vá desabando e vai deixando mais evidente essa região, tá? Então, a fossa piriforme, que é essa região do lado do nariz, ela fica um pouco mais funda e mais evidente com essa absorção óssea, e esse desabar, né, dos tecidos, ele vai mostrando, deixando isso mais evidente. Para que a gente possa melhorar o aspecto do bigode chinês, por vezes, um preenchimento dessa região malar, tá, do zigoma, ele consegue dar de dar uma uma boa levantada aqui. estruturada e ele já dá uma boa suavizada no bigode chinês, tá? Preenchimento, às vezes, da fossa piriforme também preenche a região e dá uma suavizada. E também, às vezes, o próprio preenchimento do bigode chinês. Só que com o passar do tempo, às vezes essa absorção óssea, absorção da gordura, ela foi tão importante que isso não é mais resolutivo. E aí, a blefaroplastia superosteal, essa que eu havia dito, que a gente faz através da pálpebra inferior, faz um descolamento e o lifting desse terço médio da face, quando nós fazemos tudo isso, reposiciona os tecidos, dá realmente um aspecto bem favorável e é uma correção bem legal desse bigode chinês. Nossa, adorei isso, hein? É, e é É realmente porque assim, eu não tinha esse conhecimento realmente de fazer por aqui, né? Que a daí gente você faz, realmente você levanta isso aqui, né? faz o falamento. Por que que acontece, né? Ah, Com o envelhecimento, vou falar um pouco disso. Com o envelhecimento, é, o globo ocular, e aí o globo ocular a gente tem algumas almofadinhas de gordura, né? Superior e uma almofadinha de gordura inferior que dão uma sustentação para esse globo ocular. Com o envelhecimento, esse tecido que fica na região anterior, que é a nossa pele, o septo, uhum, começa a desabar. Quando ele começa a desabar, a gordurinha que está aqui de almofadinha, ela começa a sair. E aí a uhum. gente começa a ter aquelas bolsinhas de gordura na região inferior e o globo ocular faz o quê? E ele entra um pouco mais. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, é como a gente tem a percepção que o olho está ficando um pouco mais fundo. Não só por esse motivo, porque a região aqui, né, a região periorbitária, o osso aqui em cima, ele também vai ficando um pouco mais projetado. Então, com essa blefaroplastia, o que que a gente tende? Esse tecido que desabou, a gente descola para eu reposicionar o tecido, jogar a gordurinha lá para dentro de volta e de forma que eu consiga trazer, inclusive, o globo ocular um pouco, deixar ele de novo um pouco mais projetado. Então, isso dá um ar mais jovial, além de ter reposicionado todos os tecidos e melhorar, inclusive, não só, tá, a questão do bigode chinês, e por vezes dá até um alívio na região do jaw, que é aquela bulldoguinha que as pessoas ficam bem Sim, incomodadas. sim, com certeza. Não, muito bacana, muito interessante. Achei interessante isso aí. Gostei. Lá os A gente vai pacientes gostam. conversar. A gente vai conversar melhor sobre isso. Aqui tem uma outra pergunta. Aumento de mama. Qual o tamanho ideal da prótese para mim? Como que você Isso. avalia É, o isso no... tamanho o implante, na verdade, a gente Sim. precisa de avaliar conforme as proporções do tórax da paciente, tá? Eu não posso colocar um implante que seja muito grande. Os implantes, eles têm uma medida de projeção e uma medida na base. Essa base do implante ele tem que respeitar as medidas do tórax de cada paciente. Então, não é porque a minha amiga colocou um implante de 350 que o implante 350 também ele é indicado para você. Isso vai variar de paciente para paciente. E muito também do que a paciente quer. Não, eu quero um colo mais marcado, não, eu quero uma prótese mais natural. E aí isso vai definir também como nós vamos proceder com a projeção desse implante. Eu tenho um implante que tem uma alta projeção, eu tenho um implante que tem uma baixa projeção. Em geral, os implantes que eu tenho preferência por usar são os implantes redondos, mas existe no mercado, né, os implantes anatômicos para a pessoa que quer uma mama menos marcada, num colo com uma naturalidade maior, que no geral nós usamos esses implantes anatômicos até para reconstrução de mama. Então isso varia muito de paciente para paciente, e inclusive varia de acordo com a técnica que vai ser empregada. O implante ele pode ser colocado atrás do músculo, ele pode ser colocado atrás da glândula, pode ser colocado atrás da face. Isso também vai nos direcionar para um determinado tipo de implante ou não, tá? Certo, Então, eu não certo. consigo falar qual que é o tamanho do volume realmente, principalmente sem examinar o paciente. É necessário que ele seja examinado
faça essa definição do volume em conjunto, paciente e médico. Sim, sim, com certeza. Doutora, aqui tem uma pergunta que é da Mari Soares, eu não sei se eu falei dela, acho que ainda não. Ela fez uma redução de mama com cicatriz de T e ela não gostou do resultado porque ficou umas gorduras no final da cicatriz. Sim. Isso é comum acontecer? É extremamente comum, tá? Porque nessa região lateral, no geral, o paciente tem tecido gorduroso. Então, ela faz a mama, e aí quando ela faz a mama, se porventura não é realizada, às vezes, uma lipoaspiração, é comum que a paciente fique com um acúmulo de gordura, ou até mesmo uma sensação de uma orelhinha nesse cantinho da mama. Tá? Então, uma forma de resolver ou realmente fazendo uma lipoaspiração, e aí dependendo da intensidade dessa lipoaspiração, o paciente pode ficar com um pouco de flacidez de pele, e aí é necessário tirar um pedacinho de pele ou administrar em concomitância a tecnologia para melhorar a retração da pele. Sim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É interessante. Então, para ela, Mari, já marca uma consulta com o doutor Sabraja aí, que você já resolve o seu problema, né? E aí, só falando, o consultório do doutor fica em São Paulo, né? Que Isso, região isso. de São Paulo que Na fica, região doutor? Só para... de Jardins, na Joaquim Eugênio de Lima. Sim. Então, para quem é de São Paulo, mais fácil. Para quem não é também, faz uma viagenzinha e conversa que vale a pena, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando. Posso tomar sol depois de uma cirurgia plástica? O problema do sol com a cirurgia plástica é a alteração da coloração das cicatrizes, tá? A gente orienta para o paciente, se possível, ficar no mínimo de 3 e, se possível, 6 meses, tá? É o melhor, é o tempo ideal, porque a gente tem todo o processo cicatricial. O paciente, quando ele toma sol, mas eu operei a mama, eu vou tomar o sol só na perna. A absorção, ela é da mesma forma, e o risco daquela cicatriz ficar, que a gente chama de hiperpigmentada, ela ficar com uma coloração mais acanhada e mais escurecida, ficando mais evidente, é muito grande. Então, não é indicado que o paciente tome sol no pós-operatório. Inclusive, isso é um dos motivos que a gente sempre orienta o paciente a, se possível, tentar realizar a cirurgia plástica no período do inverno, tá? Um dos motivos é a temperatura é menos quente, então a gente tem menos edema, menos inchaço, né, vamos dizer assim. E a questão de o paciente ele consegue ficar e quando chegar o verão, que ele já vai estar pronto, passado aqueles 6 meses, ele já pode se expor ao sol e com um corpo novo, um corpo bonito. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tinha uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Harmonização em nariz é perigoso? Aquela A harmonização, na rinomoderação. verdade, é a rinomodelação, Rinomoderação, tá? isso. Se a rinomodelação for feita por um profissional que esteja realmente, que seja especialista para realizar aquele procedimento, ele pode ser indicado, tá? Muitas vezes ele antecede uma rinoplastia propriamente dita e ele vai favorecer com que o paciente ele tenha uma sensação e uma experiência de como ficaria, porventura, o nariz após um procedimento. E aí, caso ele requeira e esteja fazendo de forma regular a necessidade desse preenchimento do nariz, aí vale a pena ele pensar se não vale fazer realmente uma rinoplastia Definitivo. definitiva cirúrgica, Tá. tá? Mas eu não aconselho que esse tipo de procedimento seja realizado por um profissional não especializado para tal. Infelizmente, é acontecido aí no mercado. O risco de necrose, né, é muito grande, né, doutor? Existe o risco com um profissional especializado. A gente não tá... Acho que deu uma cortadinha, doutor, no seu áudio. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. O risco de necrose ele existe por conta da vascularização que a gente tem na face. O profissional que é especializado, quiçá um profissional que não está especializado e não tem conhecimento da anatomia da face para estar realizando isso. Então, se for fazer, que o faça com um profissional que esteja habilitado para tal. Sim, sim. E no caso de uma necrose, você consegue reverter, doutor? Como que funciona isso? Na verdade, É rápido? a necrose, a gente, quando já tem instalada a necrose, o tecido já está inviável. Agora, quando isso é percebido antes de chegar nesse estado de necrose,
existe a hialuronidase, tá? Que é uma substância que dilui, caso tenha sido feito por um ácido hialurônico, que minimiza o dano causado por isso. Agora, quando a gente já tem uma necrose propriamente dita, passaram-se alguns dias, aí realmente não há o que fazer. Aí é uma reconstrução do nariz desse paciente, infelizmente. E quais são os sintomas que a pessoa pode perceber quando ela está tendo essa falta de circulação, né? No geral, a coloração é uma questão que tem que ser avaliada. A gente tende a ficar com uma coloração, a gente fala violácea, meio arroxeada, não é, ela é diferente do roxo de um hematoma, tá? Por vezes associada à dor, desconforto, tá? E o inchaço da região. Certo. Então, pessoal, quem fez, né, fique atento aos sinais, né, e corram para o médico, né? Aqui tem uma pergunta interessante. Qual o procedimento da moda feito no Brasil? Porque a gente tem modas, né? Até nisso, né, doutor? Sim. E Procedimento, qual o senhor não indicaria desses procedimento da modismos? hoje, na verdade, vamos falar assim, tem muito se falado com relação ao explante mamário, por incrível que pareça, por conta de uma novidade aí, né, que hoje tem sido muito discutida, que é a síndrome ásia, que é a doença do silicone. Então, é hoje um procedimento para poder estar fazendo um explante em virtude dessa patologia. Tá? Não diria que seria o procedimento da moda, mas é um dos procedimentos hoje em dia que tem sido mais falados. Tá? Muito fala-se hoje da lipoaspiração HD, né, ou allograft, que é a lipoaspiração, a HD é a que faz a definição do abdômen. Só que a diferença entre elas é porque a HD, você tira a gordura de uma área a mais, outra a menos, para deixar um tecido mais projetado. E o graft, você, depois de fazer uma lipoaspiração, você enxerta a gordura dentro do músculo, guiado por uma ultrassom, para deixar isso um pouco mais marcado. Tá? Eu não indico a lipo HD. Tá? Ao graft, sim, tá? Porque você está fazendo realmente no músculo. A lipo HD, que inclusive também está na moda, porque como você tira tecido gorduroso em regiões a mais e outras menos, se o paciente tem um ganho de peso, ele permanece com aquele abdômen, digamos, trincado. Então já aconteceu de a gente ver gestante, a mulher engravidou e continuar com aquela marcação do abdômen. Então eu não indico a lipoaspiração HD. Se quiser ter uma alta definição, procure alguém que faça uma lipoaspiração da técnica U-graft, com a enxertia da gordura dentro do músculo. Dentro do Tá? músculo. E ela precisa de ser feita por um profissional especializado, porque isso tem que ser guiado por ultrassom para que não haja enxertia da gordura dentro do vaso, dentro né, da veia, artéria, para não trazer transtorno para esse paciente, que é o que a gente chama de embolia gordurosa. Que leva a óbito, né, doutor? Isso é uma questão super Sim, perigosa, né? Então é isso. isso, ó, importantíssimo, gente. Cuidado com essas questões, né? Como o doutor falou, procure um médico especialista que seja especialista nisso também, para fazer de forma correta e adequada, para minimizar os riscos, né? Doutora, a gente está quase aqui no seu tempo, né? Perguntas tem um monte, eu acho que vale depois, se eu tiver um horário disponível, a gente volta, a gente faz mais uma live. Não vamos estender muito, né? Eu sei que a sua hora também é preciosa. Pessoal, eu queria deixar um recado aqui. Aproveitem, vou falar de novo, tá? Tem muita gente que entrou depois. Essa live ela vai ficar gravada, então se você não pegou o começo da live, você pode assistir novamente. Eu acho que tem informações super valiosas aqui. E sigam o doutor no Instagram dele, que é @sabrage com J Otávio. Eu vou escrever aqui novamente para você seguir. Sabrage Otávio. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Acho que sim. Aproveita para seguir o doutor, que ele está sempre colocando novidades e a gente é bom acompanhar. E como ele falou, busque profissionais capacitados, sabe, que vão te trazer menos riscos, né? Melhores resultados. E eu acho que vale a pena a gente sempre
buscar pela segurança, né, doutor? Sempre a gente quer fazer, gosta, tem que fazer o que quer fazer realmente, né, de plástica, mas buscar a segurança em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar. Sempre, né? Sim, Segurança acima de todas as coisas. E realmente, como você disse, é importante que nós possamos fazer o que nos traz um conforto, que nos deixe mais felizes, nos faz sentir melhor conosco, né? Conosco sim, mesmo, mas que seja feito com segurança, por um profissional habilitado, e isso aí é o fundamental, né? sim, com certeza. Doutor, muito obrigada, tá? Ah, deixa eu só dar um outro recadinho. Pessoal, no Instagram do doutor, lá na bio dele, tem, eu acho que, o contato do seu consultório, né, Isso, doutor? tem um contato e a pessoa consegue entrar direto com a nossa secretária lá, caso alguém tenha a vontade, né, o anseio de estar passando lá Sim, conosco. Vai ser uma isso. pessoa lá para poder prestar um atendimento e uma avaliação aí minuciosa e realmente dedicada para cada uma das pessoas as quais queiram ser avaliados por Com nós. certeza. Então, no link lá da bio dele tem o contato acho que é do WhatsApp, né, do seu Isso, consultório. Já fala lá com a secretária, já agenda a consulta e faz o que você tem vontade, faça com um profissional com segurança. Doutor, muito obrigada, eu tá, que pela sua presença. agradeço, eu lhe Foi um agradeço. prazer enorme tê-lo aqui. Acho que foi maravilhosa essa live e estamos à disposição quando quiser repetir para a gente terminar de responder as perguntas. São Não, muitas. aqui, muitíssimo obrigado pelo convite, tá? Para mim também foi um prazer grande poder estar contigo e poder Obrigada. tentar solucionar e ajudar aí então, as seguidoras, os seguidores como está, Sim. como um todo, a ter um pouco mais de noção acerca da cirurgia plástica e o que realmente a gente pode fazer para estar ajudando todo mundo aí da melhor forma. Obrigada, Eu que doutor. tá bom? Uma boa noite, Para viu? você também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, meninas. Boa noite para vocês. Até amanhã. Beijos.